Oi gente, nesse vídeo eu vou falar como foi trabalhar como Principal Software Engineer na Huawei, lá na Irlanda, e também vou falar um pouquinho como foi o processo seletivo deles. Comentário aleatório, tá meio ruim aqui pra ver, mas comentário meio aleatório, eu não sei o motivo, mas eu comprei esse patinho aqui lá na China e ele é o símbolo da Huawei lá, mascote. Durante a pandemia eu estava trabalhando lá na Stripe, mais focado na parte produto. Mas eu estava sentindo bastante falta de trabalhar com problemas mais técnicos, sem ter que me preocupar com business requirements, sabe? Do tipo leis, como os usuários finais querem ou não usar uma plataforma de pagamento. E por isso eu apliquei para várias empresas cloud, ou que têm alguma coisa relacionada, como a MongoDB e a Huawei. Eu acabei tendo bastante sorte e passando nas duas. A oferta da MongoDB era melhor financeiramente, e inclusive eles fizeram um pouquinho de pressão, mostrando inclusive o Glassdoor da Huawei para mim. Mas no final das contas, o trabalho na Huawei era para o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da área de cloud deles, e eu achei que seria mais interessante. E honestamente foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, então nem sempre dá para confiar no que você vê no Glassdoor. Para quem não sabe, a Huawei tem uma parte de provedor de nuvem. Assim como a Amazon tem a AWS e a Microsoft tem a Azure. Eu estava trabalhando nessa parte da empresa, focado especificamente na área de observabilidade, tentando resolver o problema de processar milhões de time series por minuto. Tá, vamos falar um pouquinho de como foi a entrevista para a Huawei. Eu tenho inclusive aqui comigo o meu computador, porque eu quero falar exatamente como foi. Então vamos lá. A primeira parte foi um teste online. O teste tinha duas perguntas. Uma onde eu tinha que programar um cache LRU, e a segunda eu tinha que ler um design doc e comentar sobre os problemas dele. Segunda entrevista. A segunda entrevista era uma entrevista com o diretor do laboratório de pesquisa, onde eu tinha que programar na frente dele uma pergunta que ele fez. O problema era basicamente o seguinte: um viajante está viajando pelo mundo todo. Para facilitar, imagine que ele só anda em uma direção e nunca repete o mesmo lugar. Ele quer fazer um site para que as pessoas coloquem o endereço delas e saibam quando o viajante passou por aquele lugar. Considere que o viajante está usando o celular dele para sincronizar o endereço, né, de onde ele está passando naquele momento, e que não é todo lugar que ele vai ter conexão com a internet para sincronizar os dados. Qual que é o dilema, né, dessa pergunta? Essa pergunta está cheia de edge cases, né? Então, o que você faz quando você não sabe onde o viajante estava naquele instante e problemas desse tipo? O diretor ele não estava esperando que eu programasse isso tudo na frente dele em, sei lá, 1 hora. A ideia era ver se eu conseguia enxergar todos os edge cases e se eu não tivesse uma resposta clara para o problema, pelo menos se eu sabia perguntar sobre a opinião dele de como resolver aquele problema. A terceira entrevista foi de novo com o diretor, mas foi uma daquelas perguntas meio aleatórias. Aconteceu um desastre e você está liderando a equipe de resgate. O que você faz? E disse ele ia perguntando mais coisas sobre o assunto, quase como jogar um RPG. A última entrevista foi com o RH, mas para confirmar meus dados e experiência. Qual foi o grande problema? Na gringa não é muito comum a galera trabalhar ao mesmo tempo que faz a faculdade. E no meu caso, eu não só trabalhava na área durante o bacharelado, como durante meu mestrado eu já trabalhava na AWS também.
Então eles tiveram muitas perguntas sobre isso, queriam confirmar muitas vezes se eu realmente estava trabalhando full time ou se eu só estava fazendo tipo um estágio, alguma coisa assim. Eu tive muita liberdade nesse emprego, podendo arriscar bastante e aprender muito. Inclusive ganhando essa medalha maneiraça. No meu primeiro ano de trabalho. Eu tive muitas oportunidades lá dentro para aprender, liderar e desenvolver muita coisa interessante. Eu realmente recomendo a Huawei como um ótimo lugar para se trabalhar lá na Irlanda. E com a maioria das empresas grandes, com certeza existem times ruins, com certeza existem problemas. Eu mesmo enfrentei certos problemas, não com ninguém assim, mas a burocracia às vezes é meio chata. Mas no geral foi um ótimo emprego, eu realmente recomendo. Eu também tive a oportunidade de visitar 3 escritórios da Huawei lá na China, mas eu vou falar disso num vídeo à parte, porque eu quero comentar sobre tudo que eu vi, sobre a China em si, porque a China é de longe o país mais maravilhoso e mais incrível que eu conheci.